meio atacante, Pedrinho, jogador de apenas 18 anos de idade. Inclusive eu que cortei o cabelo assim meio desse jeito, né, deixando ele meio enrolado, até fiquei mais ou menos parecido com o Pedrinho, né, enfim, só não jogo tanta bola quanto ele, né, ótimo jogador do Goiás, que bela revelação nessa temporada de 2022, que já fez aí, né, 3 jogos pela equipe esmeraldina no time principal do Verdão, estreando agora nessa temporada, inclusive. Ele participou do empate contra o Red Bull Bragantino, já havia entrado bem nesse jogo, na sua estreia como profissional, entrou ali mais ou menos com uns 20 minutos, né, da segunda etapa, e deu uma correria naquele lado esquerdo do campo. Contra o Botafogo também no Engenhão, foi mais um jogador importante, inclusive ele que deu aquela virada de jogo para o Vinícius sair em velocidade e cruzar para o Pedro Raul marcar o segundo gol da virada do maior do Centro-Oeste, jogando no Rio de Janeiro. Então já havia uma grande personalidade, né? Ele saiu naquela correria toda, deu um belo passe, enfim, mostrando grande calma. É um jogador que vai para cima também, poderia muito bem ter segurado a bola ali para tentar, por exemplo, gastar o tempo, o empatezinho já estava legal, mas um cara que joga com a cabeça levantada, enfim, vem jogando muito bem pelo Verdão. E agora, por último, contra o Fortaleza, entrou já na virada do primeiro para o segundo tempo, substituiu ali na vaga do Auremir, se eu não estiver enganado, acabou entrando e jogando muito bem novamente. Participou da criação do primeiro gol do Goiás, inclusive no último lance do jogo teve uma finalização cruzada, que acabou passando ali perto do gol do Marcelo Boeck, um cara que vem agradando muito tanto os nossos torcedores quanto a comissão técnica, e aí sim a gente tem que parabenizar a diretoria esmeraldina. O Goiás renovou o contrato do jovem Pedrinho ainda no começo do ano, até o final da temporada de 2025. E por que eu falo que foi uma boa sacada do Goiás? Obviamente por manter o jogador num contrato mais longo, a gente evita, por exemplo, de ter um outro clube interessado e levar ele de graça, por exemplo, até mesmo o jogador ficar fazendo corpo mole para tentar um contrato novo. Enfim, tudo isso já pontos extremamente positivos. Entretanto, tem uma outra questão, que a FIFA ela só reconhece contrato com jogadores por mais de 3 anos de duração apenas quando esses caras fizerem mais de 18 anos de idade. Ou seja, se o Goiás chegasse ali no empresário, enfim, no pai do jogador, do Pedrinho, por exemplo, com 15 anos de idade, falasse, bora renovar agora por mais 5 anos de contrato, na FIFA ele ficaria livre, no caso, quando ele fizesse 18 anos de idade. Então aí sim foi uma sacada muito boa do time esmeraldino. O Pedrinho, que inclusive fez 18 anos agora, no dia 23 de março dessa temporada de 2022. Ele que é jovem demais, né? Nasceu em 2004, eu que já sou novo pra caramba aqui, já tô começando a ver jogadores mais novos que eu, né? O Pedrinho 2 anos mais jovem que eu ainda. Enfim, jogador que atuou muito bem e tem esse contrato até 2025, tanto no futebol brasileiro quanto também no futebol do exterior. O Goiás só precisa ficar atento a uma questão, inclusive quem falou isso foi o Jorge Nicola, um cara que entende muito dessa questão de transferência de jogadores e tudo mais. Não sei, tá bom? Isso aqui é só especulativo, só estou querendo trazer essa hipótese aqui para vocês também. Não sei o contrato, o valor que é o salário hoje do Pedrinho, mas como ele acabou de sair das categorias de base do Verdão, eu duvido que ele esteja ganhando mais do que 20 mil reais pelo time esmeraldino. Pode ser que seja mais, pode ser que seja menos, enfim, só estou querendo fazer uma comparação e um ponto que o Goiás deve sim ficar atento para não pagar tão pouco aos jogadores. Vamos lá, né, aos números. Se o Goiás pagar, por exemplo, 10 mil reais de contrato para o Pedrinho por mês, isso daí daria uma multa rescisória vezes 2 mil, ou seja, 20 milhões de reais para o cenário do futebol brasileiro. É muito pouco dinheiro, convenhamos, né? Pode ser uma grana muito grande pra gente, né? Meros mortais aqui, mas agora para o time que tem muita grana, vamos supor que o Pedrinho comece a jogar mais bola ainda, venha a ser titular, fazendo gols, 20 milhões de reais para um Palmeiras, um Flamengo, um Atlético Mineiro chegar e pagar a sua multa rescisória, não é nada, né? Isso se ele receber, por exemplo, 10 mil reais mensais, volto a dizer, não sei quanto que é o salário do Pedrinho, só estou aqui fazendo essa conta com vocês. Se o salário dele for 20 mil reais por mês, o que eu acho que seria um teto ali dos jogadores que vêm das categorias de base do Verdão, o seu contrato independente de duração, nada desse sentido, apenas no valor da multa rescisória, o seu salário vezes 2 mil daria ali 40 milhões de reais para o time esmeraldino. Pode ser um valor grande agora para o cara que tem 3 jogos no profissional, mas você já pensou, começa a fazer gol aí, termina o Brasileirão com 8 gols e 5 assistências, 40 milhões de reais para um jogador de 18 anos não é nada, né? Então vamos ficar atento, a diretoria também já ficar atenta ao jogador, caso começar a fazer uns golzinhos, já é bom inclusive procurar o seu agente, o próprio atleta e renovar esse seu contrato na questão financeira, aumentar essa sua multa rescisória
aqui dentro do futebol brasileiro. Lembrando que essa multa vezes 2.000, tá bom? Essa continha aqui que eu tô passando para vocês, vale apenas para o futebol brasileiro. Ainda bem, né? Já pensou se isso daí fosse convertido em dólar, em euro, não viraria nada, né? Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o jovem Pedrinho, jogador que nas categorias de base do Goiás já havia demonstrado um bom futebol, né? Inclusive nesse ano de 2022 ele disputou o Goianão Sub-20, que está em andamento, né? O Goiás já venceu o primeiro jogo da semifinal contra o Vila Nova por 2-0. O Pedrinho no Campeonato Goiano, ainda na primeira fase, 7 jogos, 3 gols marcados, marcou 2 gols contra o Morrinhos e também contra o Atlético Goianiense, lá no dia 21 de abril. Desde o finalzinho do mês de abril ele já não é relacionado, né, para os jogos da categoria Sub-20. A sua última partida, foi no dia 9 de maio e a partir disso, né, na derrota contra o Flamengo no Maracanã, já passou ali a ser relacionado a partir do dia 21 de maio, para ser mais preciso, para o time profissional do Verdão. Você acha que tem potencial, né? Vem jogando demais e esse menino Pedrinho, vamos torcer para manter essa sequência na sua breve carreira.